Como que eu aprendi lógica de programação? Eu vou te mostrar nesse vídeo hoje de forma rápida, fácil e bem simples como que você pode aprender lógica de programação, não importa a era, não importa a data, não importa o ano, você consegue aprender lógica de programação dessa forma aqui, é uma forma simples, fácil e eficaz. Para quem não sabe, eu sou o Dev Pedroca, sou desenvolvedor de software, trabalho na gringa, crio conteúdo aqui pro YouTube, também pro Instagram, lá eu crio um conteúdo um pouco mais de humor, mas aqui eu gosto de falar com vocês de uma forma um pouco séria, gosto de tentar dar uma dica para vocês, mas bora lá. Como que você faz para aprender lógica de programação? Para quem não sabe, a lógica de programação, ela é basicamente, como a gente pode falar, ela é a base de tudo na programação. Ou seja, se você não sabe lógica de programação, você não sabe programar, você não tem a base. Não importa se você vibe coda, não importa se você usa IA para fazer sei lá o que, cara, não importa. Se você não sabe lógica de programação, você não é um programador. Essa é a única verdade e a verdade mais absoluta possível. Por quê? A lógica de programação é o que faz você entender tudo por trás ali do que você está do que você tá fazendo, do que está sendo feito. Faz com que você entenda o código, faz com que você entenda a lógica, faz com que você entenda o algoritmo, entenda o fluxo de um projeto. Tudo isso entra com a lógica de programação. Então, para você se tornar um bom programador, não importa a era, não importa se a IA já está substituindo 90% dos devs, não importa, você tem que aprender lógica de programação se você quer se tornar um bom programador. Então vamos lá, cara. Primeira coisa, você é um dev iniciante, você começou agora a sua carreira e você está procurando ali o que que você vai fazer, o que que você vai estudar. Cara, inicialmente você não tem que bater a cabeça com Lit Code, você não tem que bater a cabeça com estrutura de dados, você não tem que bater a cabeça com banco de dados, você tem que aprender o básico. Entende o que é programação, entende o que é algoritmo, entende todos os conceitos básicos ali, coisas básicas mesmo, sabe? Tipo, entender o que é a internet, que eu acho que é muito importante, tem gente que negligencia isso, mas entender o que é a internet, entender o que é um HTTP, entender quais são os estados HTTP, HTTPS, essas paradas assim, entender todo o fluxo, entender o status de retorno de uma API. Isso eu acho que talvez não de início, mas cara, é importante você estudar a base, né? E junto com a base, a lógica de programação, como eu sempre falo, vem aqui como prioridade. E aí você, como um dev iniciante, como um programador iniciante, vai pensar, beleza, sou iniciante e vou estudar lógica de programação. Quando você está estudando lógica de programação, a minha dica antes de eu falar o que você tem que estudar é o seguinte: você tem que estudar muito, você precisa revisar muito e praticar e entender. Quando eu falo isso, eu quero dizer o quê? Não é porque você entendeu ali o conceito ali de HTML, CSS, que não é lógica de programação isso, né? Isso daí é outra coisa, mas eu vou colocar porque é o que muitas das vezes as pessoas já começam ali. Então, HTML, CSS, JavaScript. Aí você foi lá e aprendeu, né? Entendeu como criar uma div. Cara, você estudou isso. Você precisa revisar e depois que você revisou e entendeu, tenta praticar. Se você está praticando e você não consegue fazer isso por conta, você não entendeu. Aí você tem que voltar, entender, revisar, praticar, até o momento que você consiga fazer um site, consiga fazer, sei lá, um componente ali no HTML junto com o CSS, sem se preocupar de pegar revisão. Não estou falando que é impossível. Tá? Não estou falando que você não pode se revisar, você não pode olhar a documentação, não pode olhar IA. Não, só que eu acho que o ideal é que você consiga entender o que você está fazendo. Se você não consegue abrir uma div, se você não consegue aplicar uma função ali junto do seu HTML e do seu CSS, já no JavaScript ali, né? Integrado, você tem que praticar mais. Então, assim, quando você está estudando lógica de programação, o conceito é o mesmo. Você vai começar a estudar lógica e aí você vai começar a estudar sobre condições. Vai entender o que é uma variável, vai entender o que é um estado, vai começar a entender essas coisas e vai começar a ver condições. Então, se uma condição funciona, vai começar a entender loop, vai começar a entender todas essas coisas de lógica de programação que parece ser pouco, né? Parece ser coisa simples, porque, querendo ou não, não é uma lista gigantesca. O que diferencia realmente quando uma pessoa está estudando lógica de programação não é a lógica, eu vou até colocar assim, ó, não é a lógica em si, tá? Eu acho que é assim que se escreve. Não é a lógica em si. E sim, o que diferencia o cara que está estudando lógica de programação é a linguagem. Vamos falar assim, é a linguagem. Por quê? A linguagem de programação que você escolhe. Ô carambola, mas esse aqui, ó. A linguagem de programação que você escolhe, ela muda completamente a forma que você vai estudar a lógica. Por exemplo, um cara que está estudando Java, ele vai ter que se esforçar um pouco mais, vai ter que se esforçar bastante para entender alguns conceitos ali, né? Principalmente não só de lógica, mas conceitos da linguagem de programação que ele está estudando. Porque ao mesmo tempo que você está estudando lógica, né, ao mesmo tempo que você está estudando a lógica de programação, então vou até colocar aqui, ó, lógica de programação.
né? Ao mesmo tempo que você está estudando lógica de programação, você está estudando a linguagem de programação que você escolheu. E como assim? Me explica isso, Dev Pedroca, por favor. Vamos lá. Você está estudando Java. Java é uma linguagem completamente tipada, é uma linguagem muito robusta, é uma linguagem com vários detalhes que o JavaScript, o Python, essas linguagens menos tipadas, não tem essa preocupação. Você não tem essa dor de cabeça de ter que. Cara, eu lembro que quando eu vou falar merda aqui talvez, tipo, vou falar alguma coisa errada porque eu não programo em Java faz um tempo. Mas para você abrir uma lista, você tinha que configurar o tamanho da lista, você tinha que colocar lá exatamente o que ia entrar naquela lista. Cara, por quê? Porque é uma linguagem fortemente tipada. Dentro do JavaScript, do Python, não, você abre uma lista, é uma array e pronto, cara. Você não tem matriz, você não tem essas paradas, tá ligado? Coisas que no Java tem. Então, assim, quando você está estudando uma lógica de programação, dependendo da linguagem de programação, você vai entender a lógica de forma mais simples e mais rápida. Em outros casos, você vai demorar um pouco, mas o caminho é o mesmo, tá? O caminho é o mesmo. A pessoa que está estudando Java e junto com o Java está estudando lógica de programação, vai aprender os mesmos conceitos do cara que está estudando JavaScript, porque não tem diferença nenhuma. As mesmas linguagens vão usar condições, vão usar variáveis, vão usar loops, vão usar condicionais de validação, vão usar todos esses conceitos aí que, tipo, a gente vê quando a gente está codando, que é a base de tudo. Então, assim, dependendo da linguagem que você escolhe, você vai ter um pouco mais de dificuldade para entender a lógica. E eu falo isso porque quando eu comecei na minha carreira, quando eu estava bem no começo ali, não na carreira, né, mas nos meus estudos, eu estudava Java. E eu gostava muito de estudar Java. E por isso que eu recomendo, todo mundo que manda mensagem para mim, fala assim, qual linguagem que eu escolho para estudar lógica de programação? Eu falo, cara, vai de Java. Por quê? Além de você ter uma dor de cabeça a mais ali para entender o Java, você vai ter que se esforçar mais para entender lógica de programação. E se esforçando mais, você vai aprender mais e vai conseguir memorizar mais. Porque quando a coisa vem fácil demais, você não vai dar valor naquilo, entendeu? E eu dei muito valor à lógica de programação porque eu sofri muito quando eu estudava Java. E aí quando eu comecei a pegar mais o fluxo ali, né? E fazendo diversos exercícios, foi quando, cara, eu percebi, mano, eu entendo lógica de programação. E aí eu migrava ali para Python, eu conseguia fazer com muito mais facilidade. Migrava para JavaScript, eu conseguia fazer com muito mais facilidade. Só que tinha as variações, né? Por exemplo, eu poderia sim pegar ali e fazer uma varredura numa lista dentro do JavaScript, dentro do Python, ah, da mesma forma que eu faço no Java. Só que no JavaScript a gente tem algumas condições que facilitam esse serviço, sabe? Tem algumas funções, alguns componentes, alguns módulos que ajudam, né? É diferente do Java. O Java tem outros, mas tudo tem a sua estrutura, porque cada linguagem de programação tem o seu algoritmo, né? Tem a sua estrutura específica. Então, sim, você tem que estudar muito, tem que revisar muito e praticar muito para entender lógica de programação. E aí a gente entra na questão técnica, né? Vamos lá, vamos entrar nas questões práticas. Quando você vai estudar lógica de programação, você que está começando a estudar lógica de programação, você tem que fazer o quê? Lista de exercício, ler documentação e agora, cara, você tem que usar IA. Não tem medo, não tenha medo de usar IA, cara. Isso aqui, mano, sem brincadeira, eu vejo uma discussão absurda. A gente, tipo assim, se você acompanha o Twitter, você vê que tem a bolha deve, mas, cara, é uma discussão absurda. Que é isso aqui, mano? Eu escrevi um risco aqui, ó. Eu vejo uma discussão absurda falando que a IA vai acabar com o dev e tal. Mas, mano, geral, cada rapaziada que tá na bolha ali, tipo, da bolha tech, usa IA. Tipo, mano, todo mundo usa IA porque ela é uma ferramenta, sabe, pra te ajudar. É um facilitador, não é pra ser um problema. E agora que você tá estudando lógica de programação, você tem que usar IA. Só que aí entra a questão. Você não tem que usar IA para resolver os seus problemas, entendeu? Você tem que usar IA para te passar exercícios, porque você está fazendo exercício, agora você está trabalhando a sua mente. Então, se você não tem uma lista de exercícios, quem vai te passar essa lista aqui vai ser o carinha aqui, vai ser a IA. Nossa, meu Deus, que risco podre. Vai ser esse cara aqui, ó. A documentação. Se você não consegue achar alguma coisa na documentação, você vai para quem? Vai para IA. Por quê? Ela é uma facilitadora, é uma ferramenta que te ajuda a. Cara, muitas vezes você fica ali o dia inteiro procurando documentação, o dia inteiro procurando documentação, sendo que se você jogar no ChatGPT, jogar no Cloud, ele vai te responder com uma facilidade absurda. E tipo assim, você não tem que confiar 100% em todas as coisas que ele fala, você pode validar isso fora. Mas hoje em dia, cara, essa parada de que tipo assim, ele não tá falando com 100% de certeza, hoje em dia nem tanto, porque ele tem um acesso, ele faz a varredura ali na internet, né, tem permissão pra isso. Então assim, lista de exercício, documentação e IA. E aí, o que você pode fazer quando você for falar com a IA? Pede para ela te passar uma série de exercícios. Toda noite, se você tiver um tempo de dia, de manhã, de tarde, de noite, pede para ela te passar uma série de exercícios. Aí você pede 10 exercícios de nível baixo, de nível médio e de nível alto.
Você vai fazer das três listas. Então, ó, eu fiz até um exemplo aqui porque eu fiz um post recentemente no Twitter onde eu falei basicamente isso. Então, ó, aqui, ó, tem os exercícios, o tema e o que ele ensina. Então, aqui, ó, o exercício. Cria uma função para o ímpar que recebe um número e retorne par ou ímpar. O tema é condicionais, ou seja, isso aqui é lógica de programação. O que te ensina? If, else e operador módulo, tipo, que é tipo, basicamente o básico ali. Então, assim, cara, você fazer esse exercício aqui é um exercício básico. Você simplesmente vai pegar aqui, você vai fazer uma função, e aí dentro dessa função você vai colocar, tipo assim, if, e aí eu vou colocar aqui, né? Porque, tipo assim, ó, se o número, ele dividido, acho que é dividido, né, pelo 2 o resultado é igual a zero, né? Aí o resultado tem que ser tal. Mas é basicamente isso aqui, para você ver se o número vai ser par ou ímpar, né? Se o resultado for zero para 2 e tal, ele é par e por aí vai. Cara, exercício simples. Isso aqui é exercício de iniciante. Cara, fiz o exercício. Pum, fiz. Pum, riscou. Aí você vai pro segundo. Implementar o FizzBuzz de 1 a 100. Loops e condicionais o tema. E não, o que ele vai te ensinar esse exercício? For, múltiplas condições, módulo. Então, tipo assim, você vai sempre aprendendo de pouco em pouco fazendo exercício. Então, você vai aprendendo, vai aprendendo. E não tem como você falar que você não sabe, porque você aplicou aqui, você aplicou for, você aplicou múltiplas condições. E aí você vai ver que os exercícios eles vão se complicando. Esses exercícios aqui que eu fiz são exercícios para JavaScript. Então, o que que você faz? Você vai entrar lá no Cloud. Eu gosto de fazer isso com o Cloud porque, para mim, ele é melhor IA atualmente para questão de código, sabe? Até mesmo para passar exercício. E aí você fala assim, ó, me gere uma lista de exercícios separando entre entry level, mid level, senior level, né? Tipo, mas pode falar em português, separando para junior, pleno, sênior, onde eu não vou só aprender a questão técnica, onde eu não vou só aplicar minha lógica, como também eu quero saber o que que esse exercício vai me ensinar. E aí você fala assim, mano, o que que esse exercício vai me ensinar? Eu quero exercícios técnicos para eu me preparar para entrevistas. Não é só você fazer exercício aleatório. Esses exercícios aqui, eles têm um peso, sabe? Mesmo que não caia algum deles aqui, você sabe que eles podem te ajudar em alguma entrevista técnica. Por exemplo, some todos os números de uma array sem usar o reduce. O reduce, né? Reduce, não sei como fala direito, é do JavaScript. Você tem que fazer isso sem usar ele. O que que você vai fazer? Você vai usar arrays, loop. Você vai aprender acumulador e iteração. Isso é uma parada que, tipo assim, mano, já te coloca um pouco à frente. Porque você que tá iniciante, você vai ter que bater a cabeça. E aí entra a questão. Nossa, vou até mexer no microfone aqui. Você vai praticar isso sem usar IA. Mano, você vai queimar a cabeça, você vai queimar a cabeça. Fazendo todos esses exercícios aqui. Todos eles, ó, tipo, olha isso aqui, é um exercício de nível sênior. E às vezes eu não sei se é tão sênior assim, tá ligado? Mas é o que o Claude fez, ó. Implemente o bind, call e o apply manualmente. Você nele vai aprender prototype e diz contexto de execução, prototype chain. Ou seja, isso aqui é um exercício para um cara que já é mais sênior, tá ligado? O cara que já tem um conhecimento não só de lógica de programação, porque aqui você percebe que isso aqui são funções específicas de JavaScript. Ou seja, você precisa entender o que essas funções fazem em JavaScript, que aí a gente entra na questão aqui, ó, linguagem de programação. Você entende, eita, pega. Você entende o que é essa função e você vai aplicar ela com a lógica de programação, entendeu? Então, no fim, tudo isso aqui são exercícios, listas de exercícios, onde você vai aplicar e vai treinar. E aí você vai falar assim, pô, mas se a IA já faz isso pra mim, se eu já vou trabalhar com o cloud, por que que eu vou falar? Mano, se você tem essa visão, você não tem que estar assistindo esse vídeo. Essa é a verdade. Se você tem essa visão e você acha que não compensa fazer listas de exercício, não compensa estudar lógica de programação, beleza, cara, você não vai conseguir seu emprego. Essa é a verdade. Você vai passar por um processo seletivo, vai passar vergonha, porque eles não vão deixar você usar IA. E, cara, é isso, simplesmente. Não importa se você está usando IA toda hora no seu serviço. Você precisa ter o conhecimento de lógica de programação, porque isso é o mínimo. Isso é o mínimo de um desenvolvedor, entendeu? Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Tamo junto e até a próxima.